Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender a configurar um assistente para um consultório médico. E aí também a gente já vai aprender a usar os gatilhos de transferir para o assistente e transferir para o humano. Então durante a aula a gente já vai aprender essas duas ações também. O que a gente vai usar nessa aula? Basicamente a gente vai usar um assistente de perguntas fixas mais variáveis para realizar a primeira parte do atendimento e tirar as dúvidas do paciente. E quando o paciente falar que quer agendar uma consulta, a gente vai transferir ele para um assistente coletor. Esse assistente coletor ele vai colher as informações do cliente para a hora que a secretária estiver disponível, poder consultar aquelas informações e já finalizar o agendamento da consulta. E aí, na base de conhecimento, o que a gente vai usar? Os gatilhos de transferência e a gente vai também subir um FAQ do consultório para que esse FAQ possa alimentar o assistente com as informações que ele precisa para responder as dúvidas. Bom, vamos lá, vamos começar criando os assistentes então. Primeiro a gente vai criar um assistente principal, que vai ser o de perguntas definidas mais variáveis. A base de conhecimento a gente vai colocar a padrão que a gente tem ali mesmo. E aqui informações gerais para as perguntas variáveis. Aqui a gente precisa colocar as informações sobre a clínica que o assistente vai usar para responder quando não tiver nenhuma informação na base de conhecimento. Então essas informações aqui, elas são úteis apenas quando a informação que o paciente fizer a pergunta não tiver lá no FAQ de conhecimento. Então aqui no caso eu vou usar esse texto de exemplo que eu gerei aqui, que são realmente informações gerais sobre a clínica. Bom, então o primeiro assistente já está aqui criado, o assistente principal. Agora a gente cria o assistente para colher informações do usuário para consulta, tá? Então, aqui a gente vai inserir quais perguntas que o assistente vai fazer quando ele falar que quer agendar uma consulta. Então, a gente pode perguntar, por exemplo, qual o seu nome? Qual o seu nome completo? Com médico, qual médico você deseja agendar a consulta? Essa é uma informação importante para a secretária saber. E aí já é interessante que a gente coloque também quais médicos tem aqui, né? Cardiologista, dermatologista, qual era o outro médico que tinha aqui mesmo? E cirurgia geral. Lembrando que aqui nessa coleta de informações, né, pessoal? O assistente ele só coleta as informações, tá? Então, ele vai fazer a primeira pergunta, quando o cliente responder, ele já vai fazer a segunda pergunta e ele vai focar 100% em colher as informações do cliente. Qual o melhor horário para a sua consulta? Qual o melhor dia e horário? Caso a gente pode falar daí, caso nossa agenda esteja cheia para esse dia, qual a qual a faixa de horário mais tranquila para você? Tudo, tudo aqui é título de exemplo, tá, pessoal?
E também, como o assistente ele vai enviar uma pergunta atrás da outra, se você quiser deixar aqui essa parte de coleta de informação com um tom mais humanizado, você também pode colocar aqui, né? É, por exemplo, nessa última transferência, eu posso colocar assim, ok, perfeito, salvamos todas as informações e em breve, nossa secretária Joana irá entrar em contato para confirmar o horário do seu agendamento. Então tá aqui, pessoal. Ele vai colher todas essas informações aqui, né? E aqui, depois que ele colher as informações, a gente pode devolver ele para o assistente principal, tá? Caso o paciente tenha mais alguma dúvida, ele pode continuar tirando as dúvidas daí. Aí aqui a gente também pode colocar uma mensagem de abertura e uma mensagem de transferência. A mensagem de abertura ela vai ser enviada assim que for iniciada a coleta de informação. Então, ficamos felizes em receber você no nosso consultório. Saber que vamos te receber em nosso consultório. Para realizar o agendamento, iremos fazer apenas algumas perguntas. E aqui na mensagem de transferência a gente pode falar que caso ele tenha mais alguma dúvida, ele pode ficar à vontade para perguntar, né? Bom, então a parte do assistente aqui está pronta, pessoal. O assistente principal que vai receber o cliente e vai tirar todas as dúvidas dele, e o assistente que vai colher informações para consulta. Então aqui agora a gente vai popular a base de conhecimento com as informações necessárias que a gente precisa para que aquele assistente principal funcione, tá? Eu separei aqui um FAQ. Esse FAQ ele tem 15 perguntas que possivelmente o paciente pode fazer, né? Então, quais as especialidades que a clínica oferece, como posso agendar uma consulta, a clínica aceita convênios médicos, quais os horários de funcionamento da clínica, enfim, é um FAQ normal de uma clínica. A única coisa que a gente vai modificar é esse como posso agendar uma consulta aqui, que ao invés de a gente responder ele com essas informações, a gente vai transferir ele para o assistente para coletar as informações dele. Então vou apagar essa, salvar aqui. E quando a gente tem um documento assim, pessoal, a gente pode subir diretamente o documento, tá? Então aqui através desse mecanismo de enviar documento, a inteligência artificial já vai identificar as perguntas, né? E a própria inteligência artificial já vai separar as perguntas ali no FAQ. Que a gente aguarda alguns segundos aí, né? Para ela processar lá no back-end. Ó, e ela já está aqui colocando as perguntas que a gente tinha lá no FAQ, tá? Então todas as perguntas ela vai trazer direto para cá, rapidinho, sem trabalho. Então, enquanto ela vai colocando essas informações aqui, a gente já vai cadastrar os gatilhos que a gente precisa, que a gente anotou aqui, ó. O gatilho de transferência, né? Então a gente vai colocar um gatilho para quando o paciente quiser agendar a consulta,
enviar para o assistente de consulta, né? Então, um gatilho de transferência de assistente. E a gente vai colocar também um gatilho para transferir para o humano, caso o paciente fale que ele quer falar direto com a secretária. Tem alguma dúvida e queira tirar direto com a secretária. Então vamos lá, adicionar manualmente, né? Quero agendar uma consulta. Então aqui nesse primeiro campo a gente sempre coloca o que o cliente vai falar na hora que esse gatilho for ativado, né? O que ele tem que falar para ativar esse gatilho. E aqui na ação a gente vai colocar transferir assistente, né? E aqui a gente coloca para qual assistente deseja transferir. O assistente de colher informações para consulta, né? A mensagem de transferência. Perfeito. Vamos iniciar seu processo de agendamento. E aqui também, pessoal, a gente pode colocar para notificar um telefone quando esse gatilho for ativado, tá? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o telefone da clínica, o telefone da secretária ou o telefone da própria médica. Por quê? Esse telefone aqui, ele vai receber um aviso assim que esse gatilho for ativado. Então, o paciente vai estar lá tirando as dúvidas, ele vai falar: quero agendar uma consulta. Esse telefone aqui vai receber uma notificação imediatamente falando: ó, esse paciente com esse nome, esse telefone acabou de falar que quer agendar uma consulta. E aqui ele continua, né? O assistente de coleta de informações continua colhendo as informações dele. E assim que essa pessoa tiver um tempo disponível, ela já foi avisada que ela tem que vir para cá para conferir esse agendamento desse cliente. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu telefone. Pronto, tá? Então, para transferir para o assistente de coleta de informações, já está aqui, tá bom? E para transferir para um humano agora, né? Quero falar com a secretária. Aí a gente vem, escolhe aqui transferir para humano na ação, né? Mensagem de transferência. Já estamos transferindo para a secretária, aguarde alguns minutos, que ela já irá te responder. E aqui a gente também pode colocar um número de telefone para ser notificado, tá? Então esse mecanismo de notificação, pessoal, ele permite que a inteligência artificial faça todo o processo e o humano ele só venha quando realmente for necessário, tá? Então, vocês viram aqui, em pouco tempo, a gente já tem um assistente capaz de atender todos os pacientes que chegam no WhatsApp de uma clínica médica, tá? Agora a gente vai fazer o teste e todos os usuários, né? Eles vão chegar aqui na base de usuários. Então depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar aqui. Então para fazer o teste a gente vem aqui em conectar o WhatsApp, né? Criar nova instância. Aí ele já gerou a instância aqui, a gente vem e escaneia o QR Code. Ó, ele já deu lá que deu tudo certo. E aí aqui a gente não pode esquecer, pessoal, como ele trouxe o aviso aqui, de a gente setar qual assistente que vai estar ativo na primeira mensagem que o cliente mandar. Então, no nosso caso, é o assistente principal, tá?
Então aqui agora a gente já pode testar, tá, pessoal? Antes eu só vou revisar aqui rapidamente o nosso assistente principal. O assistente principal está usando a base de conhecimento padrão, ele está com essas informações, né? O assistente para colher informações do usuário, ele está aqui, ó. Aqui, como a gente fez uma última pergunta para ele, vou colocar uma pergunta ali no final, tá? Ok? Para ele responder para continuar o fluxo, tá bom? E aqui a gente tem que sempre lembrar aqui que a gente vai transferir de volta para o assistente principal. Então confere se está certinho aqui. Salvar edições. Bom, vamos lá testar então. Vamos começar enviando um olá. Bom, vocês podem ver que ele já reconheceu o meu nome, né? E já me perguntou como pode me ajudar. Vou perguntar se tem cardiologista na clínica, né? Ó, então ele sempre vai me chamar pelo nome, tá, pessoal? Isso cria uma proximidade diferente, né? E ele já me falou que tem cardiologista na clínica, né? E se precisar de consulta ou exame, a gente está pronto para atender. Então, antes de marcar a consulta, eu vou perguntar que horário que a clínica funciona. Ó, então ele já trouxe as informações que a gente forneceu lá nos treinamentos gerais, né? Sobre o horário da clínica também. Bom, vamos agendar uma consulta então. Então ele já trouxe para a gente a mensagem de transferência que a gente inseriu, né? Perfeito, vamos iniciar seu processo de agendamento. Ele já trouxe para a gente a mensagem de abertura também e já trouxe a primeira pergunta que a gente falou para ele colher do usuário. Então aqui no nome, Fábio. Aqui a segunda pergunta, né? Então aqui ele trouxe toda a sequência de perguntas que a gente pediu para ele perguntar, né, pessoal? Quando a gente inseriu lá na coleta de informação. Que eu vou falar para ele às 15 horas, após as 15. Então, a última pergunta, ok. E aqui ele já nos trouxe a transferência. Então, ele já ele já colocou a mensagem de transferência, que é caso tenha mais alguma pergunta, fica à vontade para perguntar. Aí a gente pode perguntar agora, por exemplo, uma das perguntas que estão aqui, ó, a clínica oferece telemedicina? Então, ele já respondeu normalmente, né? Ó, e ele reconhece, né, pessoal? Mesmo se a gente perguntar, o cliente nunca vai perguntar exatamente igual, né? Mas a inteligência artificial ela reconhece exatamente a natureza da pergunta para procurar as informações na base de conhecimento.
tá? Então aqui, pessoal, em pouco tempo a gente já configurou um assistente para uma clínica de médicos, por exemplo, tá? E aí, onde que vai ficar essas informações também, tá? Ele já salva automaticamente o nome, o telefone, a data do atendimento e todas as perguntas que ele colheu, todas as informações, elas estão aqui disponíveis para a pessoa que estiver operando esse atendimento, tá? Então, no momento que ela receber o aviso lá e vier aqui precisar de alguma informação que foi colhida, tá tudo aqui disponível e salvo, tá bom? Então, dessa forma, a gente teve aqui um exemplo de uma clínica médica, mas com esse próprio exemplo a gente já consegue criar diversas modalidades de atendimento para diversos estabelecimentos que usam essa mesma dinâmica, né? Até mesmo, às vezes, uma consultoria, algum trabalho mais especializado, que você está captando leads e precisa responder rápido esse lead, não deixar ele ali esperando. A gente sabe que os primeiros minutos que o lead te chama, eles são os mais importantes, né? Se ele está buscando alguma solução imediata e você demora mais de 5 minutos para responder ele, grande parte das vezes você pode perder aquele lead, né? Então, dessa forma, você ganha um fôlego para a sua equipe, para que o pré-atendimento seja realizado ali e sua equipe chega para realizar a parte mais manual. Lembrando também, se de repente é uma clínica que já tem um aplicativo que fornece um link para o usuário agendar, ao invés da gente transferir para um assistente de coleta de informação, a gente simplesmente vem aqui no gatilho e cria um gatilho para ele enviar esse link, né? Então eu quero agendar uma consulta. E a gente já informa aqui, ó. Você pode agendar uma consulta no link. Pronto. Agenda essa consulta nesse link. Pronto. Ele vai automatizar, inclusive, o processo inteiro daí, né? Mas caso trabalhe com grande parte das clínicas hoje ainda trabalha com secretária, com uma agenda ali mais manual. Então por isso que eu fiz o treinamento dessa forma, tá, pessoal? Então, só com essa aula aqui, pessoal, vocês já conseguem conquistar uma gama gigante de clientes, né? Para vocês oferecerem essa implantação, oferecerem essa consultoria. Então, vamos surfar essa nova onda e qualquer dúvida pode perguntar lá na comunidade, beleza? Vamos para cima.